Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, quem estiver assistindo aí depois, a esse encontro muito especial, que é o primeiro encontro do grupo O Poder Está Dentro de Você, que é um trabalho totalmente gratuito que eu criei, um grupo de apoio, um grupo de crescimento, de evolução, para a gente ir caminhando juntos. Dentro desse grupo, eu trago muita coisa da Louise Hay, trago muita coisa de reprogramação mental, para a gente ir transformando aí a nossa vida juntos nessa caminhada, tá? Eu espero que esse grupo vá crescendo, crescendo, crescendo e que a gente consiga trazer luz aí para a vida das pessoas. E a minha intenção é a gente fazer um encontro quinzenal. E sempre vai ser em horários assim durante o dia, porque à noite normalmente é o horário que eu estou trabalhando, né? Eu dou muita aula à noite de sábado, então o tempo que eu tenho mais livre para poder me dedicar assim a trabalhos mais voluntários é durante o dia, né? Então eu até peguei esse horário do meio-dia, porque às vezes é hora de almoço, então as pessoas que estão trabalhando conseguem almoçar escutando aí o encontro. E a ideia é a gente trazer esses conhecimentos para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia mesmo, né? Então, eu sempre vou trazer alguma reflexão, alguma prática para ser feita, algum exercício. Eu vou compartilhar dentro do grupo do WhatsApp audiobook para facilitar, para todo mundo ter acesso aí, para chegar até esses conhecimentos, né? E eu vou começar falando sobre a Louise Hay. A Louise Hay é uma pessoa assim que eu admiro demais o que ela conseguiu fazer, o que ela conseguiu trazer para a gente durante a vida dela. Quanto mais eu estudo os livros dela, mais eu fico encantada, porque ela conseguiu pegar saberes extremamente complexos e trazer em palavras super simples que qualquer pessoa consegue entender o que ela está falando e consegue colocar isso em prática. Então, para quem não conhece a Louise Hay, ela foi uma autora muito famosa. Ela estourou nos anos 90 e aí até o começo dos anos 2000 ela estava assim na crista da onda. Ela foi precursora desse movimento de reprogramação mental. Inclusive, recentemente eu estava estudando uns livros de autores que são famosos agora, que eles falam as coisas que ela já falava lá em 1990. Tipo, eles pegaram o que ela falava, mudaram a roupagem ali e estão trazendo hoje em dia. Mas são os conteúdos que ela trazia para a gente lá atrás. Se a gente vai estudar o curso em Milagres, por exemplo, a gente pega, às vezes, textos que são super difíceis de ler no curso em Milagres, e aí você acha no livro da Louise Hay, ela trouxe aquele conteúdo denso em uma página de uma forma super simples que você lê e fala: Nossa, é isso! Eu fiquei 5 meses quebrando a cabeça para entender aquele livro, e era isso! Então, eu acho que ela teve uma missão muito importante, muito especial, de difundir todo esse conhecimento, né, de trazer isso para o público em geral, e ela fez isso com muito sucesso. O livro dela mais conhecido é esse aqui, o Você Pode Curar a Sua Vida. E muita gente fala que esse é o primeiro livro dela, então vamos desmistificar um pouco isso, tá? O primeiro livro que ela escreveu, na verdade, foi um livrinho bem fininho que era Você Pode Curar o Seu Corpo. E aí, depois ela criou o método dela de trabalho e era o retiro de 2 dias, que a gente trabalha hoje em dia. Todo mundo que é facilitador da Louise Hay trabalha muito esse retiro, Cure Sua Vida. E aí vinha gente do mundo inteiro para vivenciar esse retiro com ela. E aí as pessoas começaram a falar, Louise, você tem que escrever um livro para isso poder chegar para mais pessoas, porque tem muita gente que não tem como vir. Aí ela escreveu esse livro. Então esse livro nasceu do retiro de 2 dias. Muito do que a gente vive no retiro está aqui.
muitas coisas não. Tem coisas que não teria nem como ela colocar aqui algumas vivências, algumas práticas. Mas esse livro ele traz de uma forma muito sucinta, bem condensada, o método dela, tá? O trabalho dela. E eu escolhi para esse grupo o nome O Poder Dentro de Você, porque o livro dela que eu mais gosto se chama O Poder Está Dentro de Você. Esse livro, ele é difícil de achar, ele está esgotado, a gente só acha em sebo, mas ele aprofunda o que ela traz aqui. Então, ele é um livro mais profundo, mais denso. Eu costumo dizer que esse livro aqui, ele é topo de funil, ele chega para as massas. Todo mundo consegue ler isso aqui. O poder está dentro de você, já você já tem que estar mais aberto, a sua mente já tem que estar um pouquinho trabalhada. Então, para quem está começando, começa por aqui. E eu vou compartilhar lá no grupo do WhatsApp o PDF e o audiobook para quem preferir ouvir, tá? Mas eu sempre gosto de ter o livro, gente. Eu sou old school, meus livros são tudo assim, ó, tudo anotado. Não tem jeito, é tudo assim, cheio de coisinha escrita. Eu gosto de livro. Às vezes eu faço assim, quando eu recebo algum PDF, eu dou uma zapiada para ver se eu realmente quero ler aquele livro. Aí se me atrai, falo, não, esse aqui eu quero mesmo. Eu vou lá e compro o livro. Até por uma questão dos direitos autorais e tudo mais, né? Eu quero contar um pouquinho para vocês. O tema do nosso encontro hoje é como a Louise Hay se curou do câncer, porque assim tem muita mística em cima disso, tá? Eu já cansei de ouvir pessoas falando: "Ah, a Louise Hay se curou só fazendo afirmações". Isso não é verdade. Então a gente vai desmistificar isso e contar o que realmente ela fez para se curar do câncer, que é um método que a gente pode usar para tudo. Tanto que ela começou com você pode curar o seu corpo, mas depois ela percebeu que o método dela funcionava para todas as áreas da vida. E aí ela mudou para você pode curar a sua vida. Porque esse método serve para relacionamento, serve para prosperidade, serve para carreira, para curar vícios, para tudo. Então vamos falar um pouquinho da vida da Louise para a gente entender como esse câncer surgiu nela. Porque, gente, as doenças, elas não surgem do nada e as doenças não surgem no corpo físico. Quando uma doença manifesta no físico, ela começou, ó, há muito tempo nos seus outros corpos. Normalmente ela começa lá no seu emocional, aí vai atacar o seu mental, vai passar por todos os seus corpos até se manifestar no físico. Por isso que eu gosto quando a gente faz leitura de chakras, por exemplo, porque quando a gente vê que um chakra ele vem em desequilíbrio por muito tempo, é batata que vai manifestar doença ali naquela região. Ele já está dando um sinal de, ó, cuida disso aqui, ou você vai ter problemas no seu corpo físico. Então, qual é a história da Louise? Bem resumidamente. A Louise Hay teve uma infância extremamente difícil. Ela era de uma família muito pobre. A mãe dela era sozinha com ela. Depois a mãe dela casou de novo e aí teve uma outra filha, mas ela já tem uma diferença de idade bem grande. A Louise sofreu muitos abusos na infância. O padrasto dela abusou dela de diversas maneiras por muito tempo. Ele era um homem muito violento com ela, com a mãe, com a filha dele, ele já não era tão violento. Mas com a Louise, ele era muito violento. A Louise Hay também foi estuprada aos 5 anos de idade por um vizinho. E na época que isso aconteceu, culparam ela porque eles disseram que ela usava umas roupinhas muito curtinhas e ela foi brincar no quintal dele. Então ela estava pedindo para que isso acontecesse com ela. Ela ouviu isso e ela cresceu com isso. Disso aconteceu comigo porque eu fui uma menina assanhada que fui brincar no quintal do vizinho com um shortinho curtinho, aos 5 anos de idade. Então isso começou a moldar a mentalidade dela. E ela começou a achar que ela era péssima, que ela era uma criança ruim, que ela
era uma criança que merecia sofrer, que merecia apanhar, que merecia todos os abusos que ela vinha sofrendo, porque ela era um lixo de pessoa. Ela foi vivendo com essa mentalidade até que ela tinha uns 15 anos de idade e ela não suportava mais os abusos dentro da casa dela e ela fugiu. Ela foi embora, ela falou: eu prefiro morar na rua, eu prefiro morrer nas ruas do que continuar nessa casa com esse homem. E ela foi para as ruas, e aí ela passou vários perrengues nesse período nas ruas. Então ela teve vários relacionamentos horrorosos, por quê? Ela tinha um emocional que já estava destruído. Ela era uma pessoa sem amor. Ela não se amava e ninguém a amava. Então, qualquer pessoa que aparecesse na vida dela com uma migalha de pão, ela garrava nessa pessoa. Ela era um buraco negro da carência. Então, ela entrou em relacionamentos extremamente tóxicos e abusivos, todos, um atrás do outro. Ela viveu muitas coisas ruins que eu nem vou entrar aqui, porque senão a gente ficaria uma hora só contando todas as desgraças que aconteceram na vida dela. Aí ela era muito bonita, então ela atraía muitos homens. E isso levou ela para uma carreira de modelo. E aí, quando ela estava nessa carreira, ela conheceu um homem com quem ela se casou e viveu muitos anos com ele. E ele acabou trocando ela por uma mulher bem mais jovem, quando ela já estava, acho que perto dos 40 anos de idade. Ele substituiu ela por um modelo mais novo. E isso novamente acabou com ela, com a autoestima dela que já era ferida e tudo mais. E aí ela foi, começou a buscar ajuda. E ela chegou num lugar que eles trabalhavam com metafísica. E ela começou a estudar, 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 estudar. E aquilo foi virando várias chavinhas na vida dela. Ela chegou a dar aula nessa escola, nesse lugar. E aí chegou a bomba de um diagnóstico de câncer, de um câncer vaginal. Vejam como nada é acaso. Por que que esse câncer foi nascer na vagina dela? Com toda essa história que ela tem, vocês percebem? E aí ela virou para o médico falou assim: olha, a gente tem que fazer uma cirurgia e a gente precisa fazer um tratamento. E aí ela falou: olha, doutor, eu acredito que se eu fizer essa cirurgia, fizer esse tratamento, mas não mudar a minha mente, eu vou ter câncer de novo, ou esse tratamento não vai me curar. Aí ela falou para ele: eu tenho estudado nos últimos 5 anos muitas coisas e eu acho que agora é a hora de eu colocar em prática tudo que eu aprendi na teoria. E aí o médico falou para ela que ela estava louca, que ela ia morrer, que era um câncer, que ela não estava tendo noção do que ela estava falando. E ela falou: olha, eu peço 6 meses. E eu vou voltar em 6 meses. E aí você faz comigo o tratamento que você quiser. E ele alertou que era extremamente arriscado, que em 6 meses o câncer ia evoluir muito e tudo mais, mas ela falou: não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí, ela morava em Nova York nessa época. A primeira coisa que ela fez foi sair da cidade, porque ela já sabia que não dava para ter um estilo de vida saudável morando em Nova York. E para ela se curar, não era só afirmações positivas. Ela ia precisar cuidar do corpo, cuidar de uma série de coisas. Então ela se mudou para uma cidade pequena, próxima ali de Nova York. E ela ficou 6 meses, gente, em dedicação exclusiva ao processo dela de cura. Então também não foi assim, ela fazia afirmação a hora que dava, ela fazia isso e aquilo a hora que dava. Não. Ela tinha uma agenda e um protocolo, tá? E ela fazia várias coisas. Eu tentei listar aqui para não esquecer nada do que ela fazia. Mas assim, ela começou a dizer que os tratamentos tradicionais não iam surtir efeito se ela não olhasse para a causa emocional, espiritual e energética da doença dela. E aí ela mesma escreveu depois: ressentimento, crítica e culpa corroem o nosso corpo e tendem a virar doenças muito sérias.
seja um câncer, seja uma doença autoimune, tá? E aí ela disse para o médico dela assim: se a gente pode criar a doença, a gente também pode criar a cura da mesma forma. E ela começou a trabalhar frenética nisso, tá? Então ela fez um trabalho emocional profundo. A primeira terapia que ela fez, ainda em Nova York, assim que ela pegou o diagnóstico e começou a providenciar a mudança, a primeira terapia que ela fez foi reflexologia. Ela conhecia um terapeuta que acho que ele era da igreja que ela frequentava, e aí ela conversou com ele e ele falou: "Vamos fazer uma sessão". E aí nessa sessão ele apontou tudo que estava inflamado no corpo dela, tudo que ela precisava curar no corpo dela para ela ter uma cura. Então, quando ela foi para essa cidade pequena, ela já iniciou vários tratamentos terapêuticos. Mas ela começou pelo trabalho emocional profundo, né? Essa remoção do lixo emocional. Então, ela entendeu que ela precisava trabalhar o perdão e a liberação dos traumas. E aí ela começou, gente, ela fez várias práticas, ela era super aberta, tá? Ela não tinha essa coisa de, hipnose eu não quero, isso daqui mexe com religião eu não quero, não. O que aparecesse, que ela entendesse que era bom para ela fazia. E ela começou a trabalhar muito o perdão. Nessa época, ela já conhecia o curso em milagres, ela já lia muito, ela já conhecia a física quântica, ela tinha muito conhecimento. E aí ela começou a limpar o lixo emocional dela. Ela falou: se eu não perdoasse tudo aquilo que aconteceu comigo, eu não ia me curar. E aí o trabalho do perdão é uma coisa que a gente precisa ressignificar. Hoje em dia eu nem gosto da palavra perdão. Eu acho que ela não abrange o que é de verdade esse trabalho, tá? O trabalho do perdão é limpar na gente aquilo que se acumulou pela situação que a gente viveu. Não é a gente chegar para a pessoa que fez mal para a gente e falar, eu te perdoo. Não fez parte do processo dela ela procurar o estuprador dela e conversar com ele e falar, eu perdoo você pelo que você fez comigo. Não. Ele nem precisa saber que ela está trabalhando nisso. Não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com os outros. O processo de perdão é interno, é só nosso, só seu, só. É você olhar para todo aquele lixo que sobrou ali e limpar isso, ressignificar o que aconteceu e limpar o que ficou ali de nós energéticos, de padrões que se criaram a partir dali, as crenças que ficaram nela a partir do que aconteceu com ela. Então ela começou a trabalhar tudo isso. Gente, como que a gente trabalha tudo isso? PNL, hipnose. Ela foi para várias coisas, não foi só afirmação. Mas ela trabalhava também com as afirmações. E o trabalho do espelho, que foi ela quem criou. E hoje está super difundido, tem um monte de gente falando, um monte de gente nem dá os créditos de que foi a Louise Hay quem criou isso, né? E aí, ela trabalhou isso, então ela foi identificar esses ressentimentos e mágoas antigas, porque não era só o estupro, era desde porque a mãe dela deixava o padrasto dela maltratar ela, porque a mãe dela teve outra filha e amava mais a outra filha do que ela. Então, assim, teve mil coisas que ela teve que olhar, ela teve que encarar isso. Não é só, eu não quero lembrar disso porque dói. Não, ela falou, eu vou resolver isso ou o câncer vai me matar. Então ela começou a olhar para todas essas questões lá da infância dela, esses ressentimentos, essas mágoas, essas coisas muito, muito, muito antigas. E aí ela começou a trabalhar a mudança de padrão mental. Então, o que que ela vem pensando, né? A forma que ela pensa não funcionou, né? Deu errado, deu ruim, deu câncer. Então ela tem que mudar esse caminho. E aí ela fez, começou a trabalhar com as afirmações e ela entendeu que o primeiro passo era se amar. Então ela começou a trabalhar com afirmações de autoaceitação, e de alto amor. E aí ela criou o trabalho do espelho, de se olhar no espelho, olhar nos seus olhos, olhar para sua alma, entrando pela janela
da alma, que são os seus olhos, e ir trabalhando. Eu, eu estou disposta a me amar. É muito difícil a gente começar a se amar de um instante para o outro. Então a gente começa se abrindo para essa possibilidade. Então eu estou disposta a mudar os meus pensamentos, eu estou disposta a mudar a forma como eu me trato. E ela fazia muito isso no início no espelho, tá? E aí ela fez várias coisas muito ativas. Gente, ela dizia: não adianta você trabalhar a afirmação positiva deitada no sofá. Não vai mudar a sua vida. Você tem que agir. Você tem que levantar do sofá e fazer, colocar as coisas em prática. Então, o que que ela começou a fazer? Ela recebia reiki todo dia. Ela buscou um terapeuta da Ayurveda e ele transformou a vida dela. Ela fez toda aquele detox que tem na Ayurveda. Então ela fazia enema, acho que toda semana. Ela tinha um protocolo de limpeza. Para quê? Desparasitar, desintoxicar, desinflamar o corpo. Ela mudou toda a alimentação dela, o que fazia bem para ela, o que não fazia. Nessa época ela seguia pela Ayurveda, depois ela foi mudando, né? Mas no começo ela foi à risca, porque se a pessoa está com câncer e ela não segue a dieta à risca, não segue o que tem que seguir à risca, talvez ela não tivesse tido o resultado que ela teve. Ela seguiu à risca. Então, ela mudou toda a alimentação dela. Ela passou a cultivar o hábito da jardinagem. Nessa casa que ela alugou, ela tinha uma horta. Então, ela começou a cuidar da terra e ela começou a comer as coisas que ela plantava. Totalmente sem agrotóxicos, uma alimentação super natural. É, ela abandonou totalmente nessa época, né, o consumo de carne, de glúten e de açúcar. E ela não retomou ao longo da vida. Ela não era extremamente radical. Então, por exemplo, ela falava assim: o Dia de Ação de Graças é um dia extremamente importante para os americanos. Ela falava: então, sim, eu me sento com os meus amigos e eu como uma fatia de peru, eu não vou morrer por causa disso. Se ela tivesse numa situação que ela tivesse que comer um glúten, ela comia, mas isso era muito esporádico. No dia a dia dela, a dieta dela era restrita, tá? O açúcar, gente, a gente tem acesso à informação. A gente sabe que o açúcar é o maior veneno que a gente consome hoje em dia, o açúcar refinado. Ele é pior que a gordura, ele é pior que fritura. Eu li que o açúcar vicia 7 vezes mais que a cocaína. É por isso que é tão difícil a gente pensar em tirar o açúcar da nossa vida. E eu conheço uma pessoa que entrou numa dieta assim radical de uma vez, de um dia para o outro, e ela teve crises de abstinência. Com uma semana, ela falou que ela tremia e começou a ter crise, ela surtava, porque ela cortou totalmente o açúcar de todos os alimentos, nem de fruta ela não podia comer. E a Louise Hay, então, ela seguiu essa dieta restritiva, ela cuidou do corpo dela, ela foi trabalhando com várias práticas energéticas, né? Então, assim, ela trabalhou com vários métodos holísticos e ela trabalhou com uma medicina integrativa, com várias terapias naturais, uma nutrição específica. Ela cuidou realmente de todos os corpos dela. Ela meditava todos os dias. Ela fala muito sobre a importância de meditar e visualizar. Então, todo dia ela meditava e visualizava. Inclusive, ela tem uma meditação de visualização da cura, né? De você visualizar as suas células se curando, recebendo luz. Tem várias meditações da Louise Hay disponíveis no YouTube, gratuitas para todo mundo, que são ótimas. Tem meditação para de manhã, para de noite, para curar doença, para aprender a se amar, em várias. Então, meditação ela fazia todo dia. E além de fazer essas meditações de visualização, ela também se sentava em silêncio para que o universo pudesse falar com ela. Então, ela começou assim, ela sentava por 10 minutos
E aí ela falava, universo, o que eu preciso saber hoje? E ela ficava lá, os 10 minutos, em silêncio, foco só na respiração, sem guiar nenhuma meditação, nada, só abrindo espaço para que essas informações pudessem chegar para ela. E a meditação, gente, ela é prática. Começa, ai, é difícil, eu não consigo. Continua. Daqui um ano, você não vai ter problema nenhum. Na hora que você sentar ali, fechar o olho, você já, já tá onde você tem que estar, né? Então, assim, é prática, é consistência, é persistência. A Louise Hay não nasceu sabendo meditar. Ela não nasceu com esse conhecimento. Quer dizer, a gente sabe que já estava na alma dela, né? Mas no cérebro físico dela não tinha esses conteúdos. Ela foi estudar, ela foi aprender, ela se dedicou para que isso acontecesse, né? E aí, depois desses 6 meses intensos, gente, assim, foi realmente radical. Ela não trabalhava, ela não fazia outra coisa que não fosse trabalhar na autocura dela. Depois desses 6 meses, ela voltou para Nova York e aí fez os exames de novo e o câncer tinha desaparecido. O médico ficou chocado e ela falou: Bom, é isso, agora eu não posso continuar com essa vida que eu tinha antes, ou vai voltar. Então ela se mudou, ela foi para Califórnia, ela mudou todo o estilo de vida dela, ela continuou com dieta e tudo mais. Ela nunca mais ficou doente. As pessoas que eram próximas dela contam que a Louise Hay não pegava nem resfriado. E ela morreu com 90 e poucos anos, morreu dormindo. Ela foi dormir e morreu. E ela era super ativa. Inclusive, quando ela morreu, ela estava fazendo uma formação em homeopatia. Ela era muito ativa, ela fazia yoga, porque aí ela aprendeu e ela passou a fazer, ela incorporou isso na vida dela, ela fazia todo dia. Tem até fotos dela na internet, idosa, fazendo yoga. E ela fazia várias práticas, então assim, ela realmente mudou a vida dela. Não, por isso que eu bato muito nessa tecla. Não é só fazer afirmação positiva sentada no sofá. Faz parte do processo de autocura fazer atividade física. O nosso cérebro libera químicos, os nossos músculos liberam substâncias que são importantes para a regeneração do nosso corpo. O que a gente come está matando a gente. Então a gente precisa rever todo um estilo de vida. Hoje a gente já sabe, o pessoal da integrativa fala muito sobre como é ruim morar numa cidade como São Paulo, por exemplo. A gente está respirando um ar super poluído. A gente tem poluição sonora. A gente tem um caos de pessoas amontoadas, de trânsito, é uma provação diária morar numa cidade grande. Tanto que a Louise Hay abriu mão disso, né? Ela falou: eu não volto para uma cidade assim, porque não dá para eu ser realmente saudável se eu entrar nesse estilo de vida em que você fica 3 horas por dia no trânsito. Como é que você vai ter tempo para fazer yoga todo dia, para aplicar reiki todo dia? Nananana, se você tem que trabalhar 8 horas, ficar 3 no trânsito, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e não tem como. Então ela falava muito disso, é rever todo o seu estilo de vida. Então, o processo de cura, gente, ele é um processo de revisão de quem nós somos e de como nós estamos vivendo, tá? Então, a gente tira como ensinamento central do trabalho da Louise Hay o não perdão. Ela leva muito isso nos trabalhos dela. Ela fala que tudo que está dando errado na sua vida hoje parte de um estado de não perdão. Então, por exemplo, eu não arrumo emprego, de jeito nenhum, estou 2 anos desempregada. Tem alguma coisa dentro de você que você tem que perdoar, ou seja, liberar, olhar para isso, curar a ferida, liberar. E às vezes não é algo grande. Muita gente acha que esse perdão é tipo, é um estupro, como aconteceu com ela. Ah, mas eu não fui estuprada. Às vezes, esse estado de não perdão vem de uma coisa que você fez quando você tinha 3 anos de idade, que a sua mãe te deu uma super bronca, e aquilo criou um programa que está rodando na sua mente de que você é ruim. E você tem que trabalhar isso.
O se perdoar, né? Trabalhar essa criança lá dos 2 anos de idade, ela tem que se perdoar, você tem que se perdoar, você tem que soltar isso e liberar tudo que ficou no seu corpo. Hoje também a gente já sabe, até a neurociência já está mostrando isso, que o trauma está gravado no nosso corpo, fica armazenado ali por toda a vida. E a gente tem que trabalhar com essa liberação dessas coisas que aconteceram com a gente. Mesmo o trauma com T minúsculo, que é porque o trauma com T maiúsculo, a gente logo lembra, a gente logo sabe o que aconteceu. Aí eu sofri um sequestro, eu sofri um assalto. Você nunca vai, você sabe que você passou por aquilo. Mas o trauma com T minúsculo, você não sabe, muitas vezes você não tem consciência do caos que aquilo está criando na sua vida. Do baita nó energético que está ali. E às vezes é mais fácil você liberar um trauma com T maiúsculo do que você identificar aquele trauminha lá com T minúsculo, e entender aquilo e liberar aquilo. Às vezes ele tem raízes mais profundas que um trauma com T maiúsculo, tá? A Louise Hay falava que a gente guardar ressentimento, guardar qualquer tipo de emoção negativa é como tomar veneno. E aí ela dizia também bastante que a chave para a nossa autocura é o amor próprio, o perdão e a reprogramação mental. Então não existe também essa transformação sem reprogramação mental. As afirmações e o trabalho no espelho são formas de reprogramação mental. Mas não podemos dizer que ela fez só isso, né? Ela também foi buscar lá a PNL, foi buscar a hipnose, foi buscar outros tratamentos, mas para o fim da vida ela já estava trabalhando com o EFT, tem vídeos dela no YouTube ensinando a fazer o tapping. Então, assim, tem várias formas da gente trabalhando. Ela trabalhava muito essas energias que ficam armazenadas no nosso corpo. Porque o que que o tapping está fazendo? Liberando a energia que ficou parada nesses pontos. Hoje a gente pode trabalhar, por exemplo, com a acupuntura também, que também dá para trabalhar as questões emocionais que estão armazenadas nesses pontos. E o tapping tem gente que chama de uma forma de acupuntura sem agulha, né? Que você vai estimular os mesmos pontos. Eu vou trazer aqui um exercício para vocês fazerem até o nosso próximo encontro. Um exercício o mais simples que a Louise Hay criou. Mas ser simples não significa que seja fácil. Algumas pessoas têm dificuldade para fazer, porque ele é simples, porém ele vai mexer com coisas extremamente profundas, tá? Então, o exercício, gente, é, primeiro, você ter comprometimento. Não é fazer hoje e depois fazer o dia que der. É criar uma rotina, um hábito, um compromisso. E esse compromisso é com você mesmo. Porque ninguém vai ganhar com isso. Quem vai ganhar com isso é você. Então, todo dia você cria um hábito. Por exemplo, eu escovo os dentes de manhã e na sequência eu faço isso. Para, olha no espelho, nos seus olhos, e não é 10 segundos, é parar e se concentrar ali, é estar presente. A gente hoje em dia não está presente no que a gente faz, é tudo no automático, porque eu estou fazendo aqui e estou pensando que eu tenho que ir no mercado, o que que eu tenho que comprar, o que que eu vou fazer, se vai estar trânsito, se vai chover, não. Então eu vou estar aqui, eu vou respirar, porque a respiração coloca a gente em estado de presença. Então, fecha os olhos um pouco, vai puxar ali 9 respirações profundas, levando esse ar até a barriga e soltando lentamente 9 vezes. Aí você vai abrir os olhos, vai olhar no espelho, nos seus olhos. Lembra, a janela da alma. Vai olhar para sua alma, para você, quem você é de verdade, quem é você na sua essência. Talvez você nem saiba mais. E aí você vai dizer: eu estou disposta a me amar.
Ou você vai dizer, eu estou disposta a aprender a me amar, eu estou disposta a me curar, mas você vai usar a palavra eu estou disposta, disposta. E você vai praticar isso todo dia até o nosso próximo encontro. Fora isso, eu vou mandar, eu falei para vocês, eu vou mandar o livro para vocês lerem ou para vocês ouvirem nesse período aí de 15 dias, tá? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Eu vou trazer muito Louise Hay, muito reprogramação emocional aqui. E a gente começa com essa forma simples de reprogramar nossa mente. É simples e muito eficaz, tá? Não pensem que porque é simples não funciona, mas estejam dispostas realmente. Essa é a chave. Façam as coisas com intenção, com presença. E a gente se vê, então, no nosso próximo encontro daqui 15 dias. Um beijo para vocês, meninas. Ótima tarde para vocês. E até o nosso próximo encontro.